O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a palavra da escritura e as palavras da cultura. Muitos confundem, achando que palavra e escritura é a mesma coisa. Não são sinônimas, porque a escritura é o texto. A palavra de Deus contida neste texto chama-se Palavra de Deus. É a mensagem da cruz, é o evangelho que está contido dentro da escritura. Por isso que a gente não consegue viver a Bíblia, que é o livro que está contida essa escritura. É impossível, é contraditório viver ela de capa a capa, não dá? Você vira um religioso, você não consegue virar um cristão. Então quando nós entendemos que palavra não é mais meramente um vocábulo, mas ela realmente é uma expressão, tanto da parte de Deus quanto da parte do homem, por isso a palavra da escritura e as palavras da cultura. E aqui é importante salientar que cultura no sentido mais amplo, que pode indicar uma produção artística ou até um modo de vida ou um conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo. Cultura é uma coisa muito mais abrangente. Vamos ao Evangelho para que nós consigamos explicar para vocês o que Deus quer falar aqui essa noite. Evangelho de João, capítulo 5, versos 39 e 40. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, Jesus falando com os fariseus da época, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Olha a contradição. Mas vocês não querem vir para mim. Eu que sou a palavra viva, eu que sou o verbo encarnado, eu que sou a própria vida. Vocês não querem ter vida, vocês querem examinar a Escritura. Vocês querem fazer só escola dominical, mas não quer realmente ter uma vida comigo. Vocês examinam as escrituras porque acham que através delas vocês vão encontrar a vida eterna, tudo bem, está tudo certo, e não entendem que são elas mesmas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida e vida em abundância, porque só eu posso dar isso, diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sem mim nada podeis fazer. E tantas outras passagens bíblicas que nós cansaríamos de falar aqui e não conseguiríamos expor tudo aquilo que o texto fala acerca da palavra de Deus, quando Jesus se manifesta como vida, como única mediação entre nós e o Pai. Ao lermos as Escrituras, examinando-as, fica muito fácil perceber que Jesus demonstra que se os religiosos da época realmente soubessem quem ele era, de modo algum fariam qualquer objeção sobre os seus atos. Por isso, ao mencionar o examinai as Escrituras, que é uma expressão especialmente na versão do Almeida corrigida, num primeiro momento parece que essa expressão é imperativa, mas não é. Não é nada de mandamento, é apenas uma observação feita por Jesus ao confrontar os fariseus que não reconheciam que aquele que os admoestava era o próprio Cristo mencionado nas Escrituras que eles liam, que eles examinavam. Olha a incoerência, olha o que é segredo espiritual, você lê e não entende. Por isso que Jesus fala, graças te dou, ó Pai, por ter ocultado essas coisas aos intelectuais, aos sábios e entendidos, e tê-las revelado aos pequeninos, eu te glorifico por isso. E mais tarde, o evangelista Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 11, ele fala que realmente houve um povo, que era o Beriano, que ele era muito mais nobre do que os Tessalonicenses, porque eles examinavam o conteúdo que existia na Escritura, para ver o que de fato era real, o que tinha a ver com as coisas de Deus. E mesmo hoje, pelo fato de a sociedade culturalmente não ter a prática da leitura bíblica, para poder conhecer o mundo espiritual como de fato ele é, os que a leem acabam compartilhando esta leitura com outras literaturas, outras doutrinas contrárias à Escritura Sagrada, como várias outras que contrariam o Evangelho, assim como também livros apócrifos, que eu falo sempre, admoesto nossos pastores, acerca de um conhecimento meramente literário, mas que não tem nenhuma edificação espiritual, porque elas não estão contidas naquele compêndio que foi realmente chancelado, não pelo homem, mas pelo Deus. E você vai entender daqui a pouquinho no decorrer dessa ministração. Meditações que muitos fazem e tantas outras coisas, mantendo as tradições religiosas, adágios, ditados populares, que muitas vezes são usados como referência, como dogma ou filosofia de vida. Observe que quando a transmissão de um conhecimento ela é corrompida na sua origem, até um simples verso infantil é distorcido. Eu me divertia juntamente com a pastora Denise fazendo esse esboço, irmãos, porque devido à sua degenerescência, aquela adulteração do texto, até versinho fica corrompido. O que vai se dizer então das Escrituras? Vejam só, esse ditado popular que todo mundo conhece: batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. No que se transformou? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Tipo telefone sem fio, chegou errado. Esse menino não para quieto, parece que tem um bicho
bicho no corpo inteiro. O que virou isso na sociedade? Esse menino não para quieto, parece que tem um bicho carpinteiro. Não é assim? O avô da gente falar? Quem tem boca vai a Roma. Vaiando os romanos, vai a de vaiar, que nem estádio de futebol. Transformou-se em quem tem boca vai até Roma. É como quem pede carona. Tem boca, fala que vai chegar até Roma. Vai conseguir uma passagem aérea de cortesia. Esculpido em Carrara, aquele mármore nobre que todos nós conhecemos. Transformou-se em a cara do pai da minha, cuspido e escarrado. Não é assim que a gente ouve falar? É coisa terrível, irmãos. Quem não tem cão caça com gato. Quem não tem cão caça como gato, com aquela astúcia do gato, já que não tem um cachorro. E é sobre essa infantilidade espiritual que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 20. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar, porque o diabo não está brincando não, irmãos. Vocês ficam de forma retórica, eu muitas vezes me desgasto com irmãos que congregam, que não congregam conosco, porque há uma rebeldia nata na natureza humana, na natureza caída, aquela presunção do eu sei, até achando muitas vezes do eu sou, porque pelo fato de professar o nome Jesus, acha que tudo que se faz em nome dele, ele chancela embaixo, absolutamente. Tanto que ele fala na sua palavra que haverá aquele tempo que muitos vão falar, mas Senhor, em teu nome eu falei isso, eu falei aquilo, em teu nome eu ganhei muitas almas, em teu nome eu fiz tantas coisas, afastai-vos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Usaram o meu nome como marketing, mas não estavam de acordo com os meus ensinamentos. Apartem-se de mim, isso é muito perigoso. Mateus no capítulo 22, verso 29 nos diz, Jesus respondendo, como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Ou seja, quando você não lê o texto, você não consegue ter uma experiência nata com Deus. Eu falo como testemunho próprio, irmãos, porque eu não conhecia o texto. A palavra revelou-se a mim pelo Espírito, como uma intuição. Alguns poderiam dizer assim, mas que deve ter ouvido em algum lugar. Irmãos, eu não passava nem perto do livro Bíblia, exceto com ela aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, em alguns lugares que a gente vê até hoje, como em cemitério ou em alguns estabelecimentos profissionais, mas ouvir a palavra, ninguém pode dizer que eu ouvi para poder ser repercutido. O Espírito, depois de eu abrir meu coração, abrir a guarda, baixar a guarda e deixar Jesus entrar, ele fez morada em mim e ele começou a manifestar essa essência. Por isso que eu costumo dizer que a palavra ela antecede a Escritura. Por isso que a Escritura é importante, porque ela chancela, ela testifica que aquilo que realmente Deus fala no nosso coração, quando estamos na direção dele, é de fato da parte de Deus. O fato de as pessoas buscarem a autoajuda ao invés de buscarem de maneira correta a ajuda que vem do alto, acabam buscando saciar as suas almas conforme as suas concupiscências, como Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, que há muita gente que está buscando outras literaturas, porque tem comichão nos ouvidos. A Bíblia só não basta. Aqueles 66 livros de Lutero para cá, que foi realmente separado para que a compreensão do texto seja possível ao cognitivo humano, capaz da natureza humana caída entender, mesmo assim é pouco. E essas pessoas ficam perdidas, confusas, buscando outras doutrinas, outros conhecimentos através de mensagens contidas em poemas, filmes, novelas, teatro, cultura em geral, inclusive frases de textos motivacionais e até na música. E nessa busca insaciável de paz e realização pessoal, até Jesus tem sido tratado, inclusive, em algumas igrejas, como um coach. Para quem não sabe, treinador, orientador profissional. Como aqueles profissionais com habilidades que a gente vê na internet, uma boa comunicação, empatia, capacidade de ouvir, de se adaptar às necessidades de seus clientes, os quais se submetem religiosamente às suas orientações, conselhos e treinamento para atingir um objetivo pessoal ou profissional. Mas essas pessoas não se moldam e não se submetem à orientação e instrução do Senhor. A coisa tremenda é que elas colocam toda a sua fé no homem, mas não colocam a fé em Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Melhor confiar em Deus do que confiar no homem. A palavra está cheia de versículos que reiteram essa consciência, mas a humanidade está cega, porque o príncipe desse século a cegou. No caso da música, por exemplo, secular, tem uma música muito interessante chamada Calma, que é da Marisa Monte, Chico Brau. Eu já cantei muito no tempo secular. A letra pede serenidade em tempos de caos, em tempos difíceis, porque o homem natural não entende as coisas espirituais. E pessoas buscam acalmar-se ouvindo esse tipo de música, alimentando a mente e a alma, mas não consegue alimentar o espírito. Continua aquele rombo, aquele vazio, amados irmãos. Pois somente a palavra de Deus, contida na Escritura Sagrada, preenche de fato esta necessidade humana. Veja o que Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. A
apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Não deixe o diabo entrar. Se você baixar a guarda, pode ser num trânsito, pode ser numa esquina, pode ser na família, pode ser no trabalho, o inimigo entra mesmo. E não adianta você ficar ouvindo musiquinha calma, porque você não vai conseguir controlar, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, que pacifica o teu coração através da própria palavra, da própria vida contida nessa palavra. Veja o que fala em Provérbios 19:11. A pessoa sensata controla o seu gênio, porque essa sensatez já faz parte da natureza espiritual humana. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Mas entenda, irmãos, que a ignorância, o desconhecimento da palavra de Deus, ela vai muito além. Tanto que até poemas seculares são tratados no meio cristão como mensagem bíblica, criando até confusão, como por exemplo, Pegadas na Areia, que eu tenho ouvido várias pessoas falar, irmãos, que é de autoria ainda disputada entre duas supostas autoras, uma americana, Mary Stevenson, em 1939, e uma canadense, Margaret Fishback Powers, em 1964. Nenhuma delas ainda detém o direito autoral desse livro, mas é um livro secular. Inclusive existem milhares de buscas no Google por este poema. Um poema lindo, maravilhoso, mas é um poema secular, como sendo um salmo. As pessoas pensam que é salmo, porque elas não leem a escritura. Onde essas pessoas perguntam qual é o versículo bíblico em que está esse maravilhoso poema. E aí eu começo a ler Mateus 22:29, quando Jesus respondeu: como vocês estão errados não conhecendo as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Vocês só vão conhecer o poder de Deus através do texto que ele permitiu como testemunho. Mas o que diferencia a escritura de demais textos? Entenda que a boa nova que Jesus traz através do seu evangelho é aquilo que Jesus fala a partir do Novo Testamento, ali em Mateus 5, quando ele começa a dizer: eu porém vos digo. Quando Jesus fala eu porém vos digo, é aquela sucessão de testemunhos que você vai examinando as escrituras e vai identificando inclusive alguns até no Antigo Testamento. Você vai começar a ler textos até no Antigo Testamento, você vai encontrar graça e vai diferenciar a lei no Novo Testamento. Você vai perceber que esse Espírito da graça, esse Espírito de Jesus Cristo na palavra, ele vai te pacificando. Você não consegue nem entender por que acontece isso, mas você vai sendo preenchido, aquele vazio, aquilo que te incomodava, aquelas tuas idiosincrasias, aqueles teus questionamentos param de existir, porque tudo mais que te oprime passa a ser relativizado por essa paz que antecede ao raciocínio. É a paz que excede ao entendimento humano. Por isso que Deus fala para que nós não nos estribemos na sua própria intelectualidade, na força do nosso braço, mas nos submetamos à palavra de Deus contida na Escritura. Porque aí você vai perceber que os adágios que, por exemplo, têm a pretensão de substituir as Escrituras são completamente descartáveis acerca dessa verdade espiritual. Porque o adágio, por exemplo, ele tem a pretensão de imitar e confundir os incautos acerca das escrituras sagradas. E eu tive uma experiência quando eu fui no Piauí, no começo da minha caminhada, a convite de um pastor de um ministério maravilhoso que tem ali naquela terra, e um determinado cidadão foi dar um testemunho, e ele citou esse verso que eu vou ler agora como sendo conteúdo das escrituras. Ele falou assim: eu não andava perdido, eu andava com gente errada, mexendo com droga, eu assaltava, fazia miséria, mas como está escrito na Bíblia: dize com quem andas, eu direi quem tu és. Em pleno culto de escola dominical de ensino bíblico, ele me solta essa. Todo mundo coçava a cabeça. E aquele pastor teve uma atitude assim muito sábia, né? Inclusive esse verso que o irmão está lendo aí, está no livro de Acrescentares, porque ele está acrescentando. Nunca teve e nunca vai estar escrito na Bíblia, meu irmão, mas pode seguir teu testemunho. Aí ele contou mais uma meia dúzia de palavras, mas perdeu toda a graça, porque ele já estava fora da graça e ficou sem graça por isso. Quando a palavra de Deus nos afirma que isso não é uma regra, veja o que o texto fala em Lucas 15:1-2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E o texto ainda fala sobre a ovelha perdida. Lucas 15:3-7, onde Jesus deixa 99 ovelhas no deserto e sai à procura daquela que se perdeu, ou seja, sendo sal, sendo luz no meio do pecado, irmãos. Então, dizem com quem anda que eu direis quem tu és, não define necessariamente a caminhada de um cristão. Quando ele anda no meio do pecado sem se contaminar, quando ele realmente se envolve com aquilo que é errado sem errar. E em Lucas 7:34, sendo chamado de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E assim acontece com tantos outros adágios, os quais buscam se parecer com o Evangelho fora das Escrituras, como por exemplo, há males que vêm para bem. Romanos 8:28 fala: pois sabemos que todas as coisas contribuem e cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano.
Quando você fica preso a um adágio somente fala há males que vêm para bem, você vai achar que toda tragédia é boa. Quando na verdade, se essa tragédia, essa calamidade que chega a você, e você tão somente através do adágio pensa que aquilo está alimentando você, você fica perdido, você tem essa consciência. Eu estou passando por isso, mas é assim mesmo. É um conformismo que vai entrando na tua vida, tu não consegue sair, tu fica patinando, tu fica remando, como aquele círculo, naquela rodinha de hamster. Por trás desta prova há um plano de Deus. Você vai entender que essa aprovação, que essa privação tem por propósito te transformar para que você se torne uma nova criatura. Quer ver outra? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. O Salmo 133, fala diferente. Como é bom e agradável que os macacos, que os irmãos convivam em união. Né, irmãos? A comunhão, a coinonia, Deus quer que a gente junto. Essa coisa de cada macaco no seu galho é porque não está andando dois juntos, como fala assim, antes só que é mal acompanhado. Pergunta, andarão dois juntos se não estiver em acordo? Claro, mas não quer dizer que um não possa edificar o outro, porque também tem aquela situação de que o marido edifica a mulher e a mulher edifica o marido. A Escritura vai te planificar na tua consciência. O adágio vai deixar tu em cima do muro. Quer ver uma outra de crente que é muito legal? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu li de Gênesis e Apocalipse, não achei esse verso. Se alguém souber, me mostra. Mas o que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12? Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O levantar é de Deus quando, na verdade, nós nos humilhamos, nos prostramos na presença dEle. Existem condições sine qua non para que nós possamos viver na graça, debaixo da graça, essa volta por cima. Senão você vai realmente ficar caído e não tem ninguém que te ajude. Alguns até corroboram com a palavra, como aquele chamado esforça-te que eu te ajudarei. Josué no capítulo 1, verso 9 fala, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer dizer, faz sentido, mas é uma abreviação que não edifica. Por isso que o adágio ainda fica faltando conteúdo para que você possa planificar a tua fé nessa escritura, nesse texto, nessa palavra. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É uma das que mais se aproxima do texto bíblico. Ali em Mateus 26:52, quando Jesus chama a atenção do apóstolo Pedro, que naquela tentativa de proteger Jesus, saca da espada, corta a orelha de Malco, e aí Jesus, muito incisivo, fala, guarda a sua espada, Pedro, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão por ela, morrerão pela espada. Vai vendo a diferença de um adágio para o texto de escritura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem aqueles que perderam a paciência e já até transformaram o adágio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que a água cabe. Já viram essa? Mas entenda que Mateus 7, de 7 a 8 fala, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então a palavra, ela se justifica por si mesma quando nós nos colocamos na dispensação do Senhor em viver essa paciência, essa perseverança, essa persistência, submisso à palavra, submisso ao Senhor. Deus ajuda quem cedo madruga. Tem uns que falam que passa o dia inteiro com sono, não vê muita vantagem nisso. Mas olha o que Provérbios fala no capítulo 8, 17 e 18. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Aqui é basicamente uma referência que mais tarde, Mateus no capítulo 6, verso 33, nos fala. Busquem Deus em primeiro lugar. O buscar cedo não é necessariamente na madrugada. É claro que há momentos que a gente tem experiências com Deus. O sobrenatural de Deus é aquilo que não está explicitamente contido na Escritura, mas são aqueles ensinamentos que Jesus nos prometeu, que quando o Pai enviasse o outro Consolador, Ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar daquilo que Ele havia dito. Então, esse mistério de nós sermos despertados na madrugada, eu por muitas vezes fui e ainda sou, entre 13 e 5 horas da manhã, é mistério de Deus, mas isso é para quem já tem uma intimidade de fato com Jesus e nas Escrituras, para que você possa estabelecer essa ponte e poder ouvir Deus falar contigo. E é importante, irmãos, que quando você medita nesse texto, você vai se desapegando aos bens duráveis e até mesmo à injustiça. Não, eu quero ver justiça, eu quero fazer justiça. Você entrega para Deus o teu caminho, confia nele, sabendo que o mais ele fará, como fala o salmista. E além das tradições, da educação ou da falta dela, das diferentes culturas religiosas, o que mais dificulta a compreensão do Evangelho é o desinteresse, o descaso em examinar as Escrituras, devido à incredulidade.
Pois conforme a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, que nos diz: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, o Deus desse século, cegou a compreensão, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz está sobre eles, mas eles não enxergam. O sol brilha para todos, mas eles não querem. A luz que vem da boa notícia, da boa nova, a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Não adianta inventar doutrina. Deus, ele quer se revelar como ele é. Não adianta tu querer rezar um Pai Nosso torto. Como é que é isso, pastor? Seja feita a minha vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Não é esse o modelo. O modelo tem que ser referenciado pela pedra de esquina. Tudo é balizado por ele. Não adianta a gente inventar a doutrina. Não pode desconstruir leis, princípios espirituais. Quando Deus fala sobre a Escritura, é coisa muito séria. Porque quando ele está falando que ele quer nos mostrar essa verdade, mas esses incrédulos não conseguem reconhecer a palavra de Deus como sendo dele, por ser pregada por homens falhos como a gente. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, que eu vou ler aqui agora, na segunda carta, no capítulo 3, versos 16 e 17. Leiam, releiam e comam essa palavra em nome de Jesus. Toda a Escritura sagrada. O que é a Escritura sagrada, pastor? É o texto contido na Bíblia, nos 66 livros. Mas a católica também não está contida? Sim, mas tem mais 7 que não fazem parte desse pacote. Mas acontece que teve aquela revolução lá do Lutero. Como é que é esse negócio? Não é coisa do homem, pastor, irmãos? Toda autoridade é constituída por Deus. Se Deus permitiu que as Escrituras fossem compiladas em 66 livros, 66 sublivros, contidos dentro de um livro, ou Bíblia, um texto chamado Escritura, é porque ele está querendo nos ensinar que toda a Escritura Sagrada é contida nesse livro. É isso que é inspirado por Deus. Já havia naqueles pergaminhos antigos que coincidem com essa compilação. Portanto, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para todo tipo de boas ações, para toda boa obra. Não por acaso nos tribunais, jura dizer a verdade, nada além da verdade, em nome de Deus. Se ele jurar em falso, é a bola nas costas dele mesmo, porque ele está fazendo para Deus, não é para o homem, porque é na palavra de Deus. Então tudo é balizado nessa Escritura. Não é uma cultura, não é uma tradição, é o único livro possível da mente humana entender o impossível. Porque Deus é impossível, Deus é loucura. A palavra dele é loucura, ele mesmo fala na sua Escritura, é loucura. Se ele mesmo fala que ele é loucura, ele é impossível. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração que ele tem preparado, você sai dessa visão horizontal e passa a olhar verticalmente as coisas. Portanto, quando ele fala que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir faltas, ensinar a maneira certa de viver, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, é porque ele quer que as boas obras partam do princípio da palavra. A palavra tem que balizar essas boas obras, senão vira bondadismo. Tem muito crente que pensa que está fazendo boas obras e está sendo bobo. Deus não quer que nós sejamos bobos, Ele quer que nós sejamos bons, assim como Deus é bom. Ele quer nos ensinar a fazer a caridade, mas nem que nós nos tornemos escravos, refém de pessoas, mas que essas pessoas, assim como nós, tornem-se prisioneiras de Cristo. Veja como Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos de 3 a 5, nos diz: quando visitei vocês, ou seja, quando eu estive na igreja de Corinto, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana. A minha conversa não é de persuasão humana, não, irmãos, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E alguém poderia perguntar: mas qual a diferença então em buscar sabedoria, pastor? Conhecimento espiritual, alimento para a alma, estritamente em apócrifos, adágios, em frases motivacionais contidas em poemas ou nas letras de músicas seculares como fonte de instrução, ao invés de buscar muito mais através da palavra da verdade contida na Escritura Sagrada? Observe a consequência desta escolha. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo, o dia que ele voltar para buscar a sua igreja, vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo,
então o construtor receberá a recompensa. Se aquilo que a gente fez estiver balizado no Evangelho, se tudo que a gente falou de Jesus nesse tempo que a gente está aqui como Ministério Cristão, Cordão de Três Dobras, já há 6 anos, há 18 caminhando na presença desse Deus, e até aqui Ele tem nos sustentado porque nós estamos buscando, nos esforçando para cumprir cabalmente esse ministério, conforme Ele ensinou a Timóteo. Eu me espelho muito nesse ensinamento. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Olha como é sério, irmãos, quando a gente admoesta, irmãos, acerca da palavra contida na Escritura, para que nós não busquemos outras doutrinas. Eu já fui um profundo estudioso de outras doutrinas, as quais não vou citar aqui, porque eu não vou fazer discurso nem proselitismo e nem ibope para Satanás. Mas todo conhecimento humano, tudo aquilo que a gente pode almejar de sabedoria, é estupidez, é estultícia, é besteira perto da sabedoria divina, sabedoria de Deus. Portanto, a grande sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de sabedoria. E o temor a Deus como princípio de sabedoria, quando nós nos submetemos à sua Escritura, é entender que nessa Escritura nós conseguimos entender o que é a boa nova a partir de Jesus e o que é texto histórico. O que pode ser realmente contextualizado como história, como conteúdo, já que você gosta de ler outras coisas, quer adquirir conhecimento histórico, vai conhecer a história do povo judeu e os povos que o antecederam, ou vai conhecer como é que eram as culturas. Tudo isso você vai ter também dentro desse livro chamado Bíblia. Mas o que eu estou falando aqui não é disso. Eu estou falando aqui realmente a palavra que está contida neste texto, que nos traz vida. Essa palavra que transforma, essa palavra que nos dá vida eterna, irmãos, entenda isso. Essa palavra não é vocábulo, é poder, ela é vida, mas ela é uma vida que só vai ser de fato transformadora se ela estiver balizada no Evangelho. Se ela estiver balizada em qualquer outra coisa, é sacrifício de todo. A obra feita de material valioso demonstra a dedicação empenhada, inclusive com gastos de recursos. Quando você realmente faz a obra de Deus, a gente bota recursos diretos aqui para ajudar irmãos, com cestas básicas. A gente não pede oferta, não pede dízimo, a gente passou dessa, porque a gente entende que quem ama dá. A pessoa não dá é porque ela não ama. E ela, em não dando e não amando, a gente forçá-la, é como se fosse uma atitude de estupro espiritual, que é o que a religião faz. O Evangelho não. O Evangelho é de forma espiritual, como Paulo fala. Tem que ser espontâneo, não por tristeza nem por necessidade. Não achando que o bicho-papão ou praga de gafanhoto vai te pegar, não. Mas é você sentindo, você vai se tornar um ser humano melhor, porque você está amparado nas Escrituras e sabe que Deus é fiel. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio nisso, eu tive experiência com isso, porque Deus ele dá a experiência pra gente na sua palavra, porque Ele próprio na sua palavra ele fala, se o povo não vê sinais, ele se corrompe, aí ele vai buscar outras coisas. Mas quando a gente mergulha na palavra e realmente coloca assim disciplina, através da palavra, ele nos dá experiência suficiente para que nós não desejemos mais, como quando eu era religioso, eu frequentava várias doutrinas diferentes porque eu não conseguia suprir a minha necessidade numa só. Era rezando de um lado e batendo no tambor do outro, porque eu não conseguia ver um vazio em mim, até que o absoluto relativizou tudo que estava na minha vida. E a partir de então, irmãos, nem a música, que era a coisa mais importante para mim, teve mais espaço à frente desse Deus. A própria música, o próprio dom que Ele me deu é a serviço da sua obra. Portanto, se Ele quer me usar para pregar, amém. Se Ele quer me usar para louvar, amém. Se Ele quer me usar para produzir um disco, amém também. Para compor, tô dentro. Tudo que Ele me chamar, através dos dons que Ele me deu para servi-lo, vai me trazer muito mais gratificação, muito mais pacificação, até quando eu não estou fazendo. Porque eu sei que o não fazer faz parte do processo de modelagem, de moldagem do vaso de barro que a gente é. A obra é feita de material valioso, portanto, demonstra dedicação empenhada, inclusive com esses gastos que a gente tira do próprio suor com prazer de fazer a obra de Deus. Esses materiais não são consumidos pelo fogo, pelo contrário, eles são purificados por Ele, conforme Provérbios 17:3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Não adianta você querer fazer tipo, não adianta você querer fazer persona, porque Deus conhece a tua essência. Ele sabe se aquilo que realmente Ele te mostrou como verdade espiritual está no teu coração ou se você refuta. Se esse evangelho verdadeiro que está sendo pregado para você, e ele cobra através da própria Escritura, examina, estuda para ver se o que esse cara está falando é verdade. Se esse pastor não é mais um falcatrua que está aí, ele nos chama para a briga, para realmente ver se de fato esse ensino é da minha parte ou da parte de Deus. Mostrando, irmãos, que automaticamente quando nós buscamos essa verdade espiritual, sendo como esse material purificado pelo fogo, nós já não vamos ser totalmente destruídos por ele. Os que trabalham assim não receberão galardão por essas obras, porém serão salvos. Entenda que tem muita gente que vai para o céu sim, porque tem Jesus no coração.
Como aqueles falam, se não é contra nós, é por nós. Mas a essência, só Deus conhece. Está falando no meu nome. Não está contrariando totalmente aquilo que eu ensino, mas não está de acordo com a minha doutrina. Vem para o céu, vai ser salvo, porque eu tenho que velar para a minha palavra. Eu não posso mentir, diz o Senhor. Mas o galardão, aleluia, as mansões celestiais, é para poucos. Eu costumo dizer que tem muitos da minha família que na minha oração eu só peço assim: Senhor, leva para o céu. Nem que fique no quartinho dos fundos das mansões celestiais. Não deixa descer para o inferno. Salva. Porque o galardão, o prêmio maior que nós receberemos lá, como a própria palavra fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração, é o que Deus tem preparado para nós. E lá nós seremos surpreendidos. Há coisas ocultas que só serão descortinadas aqueles que verdadeira e incondicionalmente sujeitam-se à palavra de Deus. Tem muita gente que vai passar aqui pelo Evangelho, frequentando o culto e até pregando palavra, ou melhor, pregando o livro Bíblia, mas não vai ter uma experiência com essa verdade, porque são palavras de cultura, são palavras meramente teológicas, mas não tem um fundamento espiritual firmado na rocha. Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu falo isso, me atrevo a dizer, tanto na vida eterna quanto nessa existência, porque todos os dias nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras temos sido surpreendidos, irmãos. Assim como o exemplo de Lucas no capítulo 6, versos 23, somente a parte A. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa, ou seja, aleluia, o galardão, está guardada no céu para vocês. Louvado seja nosso Senhor. É esse galardão que eu almejo. Eu não posso nem imaginar, mas só de pensar eu sinto uma alegria espiritual, mesmo não entendendo o que vai ser. Mas é a partir disso, e é por isso que eu me entrego a essa verdade. E muitas vezes cobro de irmãos, não no intuito de querer molestar, como se fosse persuasão minha, querendo que as pessoas se apareçam comigo. Não, que o pastor prega assim, fala assado, nós temos que ser igual a ele. Isso é religiosidade. Eu falo como o apóstolo Paulo falava, ao dizer: se vocês não estão compreendendo, sejam pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se vocês não estão entendendo o que é esse evangelho, sigam meus conselhos, leiam as minhas cartas a cada igreja. As cartas paulinas são verdadeiras escolas. A semelhança delas, sem nenhuma presunção, é o conteúdo que nós temos disponibilizado no nosso canal no YouTube, para que você possa de fato se alimentar de cada uma delas e se encher da presença desse Deus. Veja o que a palavra fala em Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Que livro, pastor? Bibles. No tempo daqueles que escreviam, que eram os monges copistas, não era Bíblia ainda, porque a imprensa de Gutenberg ainda não havia apresentado o livro Bíblia. Mas o livro que fala nesse dia de hoje, porque a palavra realmente ela é atemporal, refere-se à Bíblia. Se alguém lhe acrescentar algo, isso não quer dizer que você tem que fazer uma nova impressão, não, tá, irmãos? Alguns pensam que acrescentar algo à Bíblia é fazer um novo exemplar, colocando versículos e capítulos, os acrescentares, absolutamente. Quando você professa uma palavra com a tua boca, referindo-se a ela como sendo de Deus, você já está incorrendo nesse grave erro. Isso é muito sério. Não por acaso pessoas estão doentes, não por acaso pessoas estão com opressão em seus lares, porque não é Deus que faz, mas como é uma verdade absoluta no mundo espiritual, Satanás, tendo legalidade, ele entra, irmãos. Nós não devemos abrir brecha espiritual. Não é porque você não rouba mais, não mata mais, não trai mais, não adultera mais, que você agora está imune, não. Qualquer brecha, porque a quem mais é dado, mais é requerido. Por isso a seriedade disso, quando o próprio João, revelado pelo próprio Espírito do Cristo, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Inclusive no Antigo Testamento, pragas terríveis. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Por isso que nós procuramos ensinar os irmãos para que se debrucem em estudar a palavra, para que ela deixe de ser apenas uma informação, não como algo decorado, mas como uma essência, como o salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque na hora que eu vou fazer uma bobagem, na hora que eu vou pensar em fazer algo, pensando ser da tua parte, há alguém do céu, alguém de luz, que não é outro senão o Espírito Santo de Deus, que nos sinaliza: não vai por aí, filho, vai por aqui. E você vai se enchendo dessa verdade. E eu encerro essa ministração hoje através do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu, Jesus, ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa
é a maravilhosa palavra revelada por Deus para esse dia, 31 de janeiro do ano de 2024, na reunião do Cordão.